o que a gente vê em muitos casos é isso que a gente chama um certo silenciamento das questões emocionais. Então, é importante a gente entender que essas situações são muito diferentes de situações mais corriqueiras dos consultórios particulares. O sujeito não tem um sintoma, né, do qual ele se queixa. Ele tá numa situação que absolutamente não lhe permite viver, né, com dignidade, assim mesmo é a família. Então, vamos dizer, muitas vezes é visto como uma fraqueza ele poder, os sentimentos, né? Ou seja, o desânimo, a tristeza, as lembranças, são vistas como formas de se enfraquecer, o que a gente percebeu que não são, né? Mas o sujeito vai reduzindo a sua vida psíquica. Então, o nosso trabalho é justamente de retomar essa possibilidade de fazer um nexo, né, um laço de significância entre quem ele era e quem ele é. O desentendimento humano, combinado com interesses econômicos, regimes ditatoriais e religiões extremistas, gerou uma bomba de problemas, que explodiu mais recentemente em 2014 e que ainda devasta países do Oriente Médio, do Caribe e da África. Deixar para trás seu país, seu trabalho, sua casa, seus amigos, família, enfrentando uma viagem muitas vezes longa, perigosa e ilegal, chegando a uma terra desconhecida, precisando passar por uma série de burocracias e muitas vezes sentindo um vazio no peito de saudades, são experiências de trauma e luto. Um luto impedido ou negado, provocando cicatrizes profundas no subjetivo de cada um. Miriam, seja muito bem-vinda ao canal Inconsciente Coletivo. Eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui conversando com você. Bom, você sabe que o caminho que me trouxe até você foi o trabalho que você encabeça no Grupo Veredas, com relação, com respeito aos refugiados, aos imigrantes e aos migrantes, né? A gente está dentro de um contexto de uma série sobre saúde mental e eu acho que a pergunta inicial, o ponto de partida para a nossa conversa, seria entender um pouco o que chega na clínica, né, com relação a esse grupo de pessoas. Qual é o repertório? Eu estava lendo uma pesquisa que dizia que 47% dos imigrantes e refugiados apresentam estresse pós-traumático, contra uma média de 3% na população geral. Então, a primeira coisa que a gente, quando começou, né, a gente compõe um grupo de cerca de 40, 45 psicanalistas ligados ao Instituto de Psicologia da USP, né? Foi também ligado à pós-graduação de Psicologia Social da PUC. Uhum. A primeira coisa, e nós estabelecemos também, agora recentemente, uma parceria muito importante com a Fundação Tid Setúbal, né,
que vai nos auxiliar num aspecto do nosso projeto, que depois eu conto, né? Tá, Mas o legal. que eu queria te dizer é que a primeira coisa que a gente aprendeu quando começou a trabalhar com os imigrantes e refugiados, há cerca de 15 anos atrás, foi que as pessoas não chegam à clínica, né? A clínica vai até eles. Nós percebemos que a primeira coisa que precisava fazer era uma clínica migrante, ou seja, nós fomos aos lugares que acolhiam os imigrantes, né? A partir do qual o imigrante podia confiar, né, nas instituições e, a partir daí, poder ser possível um trabalho na saúde mental. Um outro aspecto que foi importante foi justamente pôr a pauta da saúde mental como junto com as outras pautas, né, de moradia, documentação, emprego, todas importantíssimas. Mas justamente a saúde mental ela possibilita, né, o imigrante refugiado, e aí não estamos falando de qualquer imigrante refugiado, né, uma certa parcela, possibilita que ele possa recuperar o seu lugar, tanto de fala, como de poder usufruir das poucas ofertas que essas instituições podem fornecer. Um outro ponto, porque a gente trabalha na inflexão desejo e política, e eu acho que imigrante e refugiado mostram muito esse atravessamento. Até 2013, em São Paulo, não havia nenhuma instituição pública de acolhimento dos imigrantes e refugiados, a não ser a Polícia Federal, que, é claro, né, os imigrantes procuravam, principalmente os indocumentados, né, tinham medo de acessar essa instituição. Até porque também, até cerca de 6 anos atrás, a única política era de segurança nacional, ainda a política da época da ditadura, né, onde o imigrante era visto como um inimigo, né? E a política do Bush também incrementou esse aspecto, né? Então, esse lugar social que o imigrante e o refugiado ocupam também são impedimentos para ele poder se sentir em casa, digamos aqui, assim, né? Uhum. Não, a hospitalidade também diz deste lugar. Quantos são esses imigrantes? Qual o perfil deles? Aumentou, diminuiu? Olha, é muito a quantidade de imigrantes é muito variável, né? Então a gente os imigrantes latino-americanos das fronteiras ficaram durante muitos anos invisibilizados, né? Então haviam muitos imigrantes, mas a ideia é que no Brasil não havia um número muito grande de imigrantes, né? Em 2010, né, começou a ter um afluxo grande, né, e essa visibilidade foi alcançada com os haitianos, né, a partir do desastre ambiental, com os sírios, a partir da guerra, né, e mais recentemente com a Venezuela, né, que teve esse grande afluxo na região norte. Mas, atualmente, né, a gente vê uma certa fuga, né, dos imigrantes, nós temos um menor número de imigrantes chegando, né? Já tínhamos, por causa da crise econômica, né? E atualmente, né, também nós temos aí problemas aí nas fronteiras, estamos com bastante dificuldade de acolher esses imigrantes.
Mas fuga no sentido deles saírem, eles estarem aqui e saírem? No sentido de buscar outros lugares que possam dar condições, né, de melhores de trabalho e de melhor acolhimento. E qual que é a diferença entre imigrante e refugiado? Você falou que tem uma parcela dos imigrantes, né? Como é que é isso aí? Então, imigrante é um termo genérico, né, para toda pessoa que se desloca de um país para outro. Né? Há o que a gente chama de imigração forçada, né? Que são os imigrantes que vêm por condições de desastres ecológicos, né? Ou situações de pobreza e dificuldades nos próprios países, dificuldades econômicas. Ou guerras civis também, guerras também. Então, aí são os refugiados. Né? O refugiado os refugiados são de guerra. Uma parcela desses imigrantes são os refugiados. Os refugiados têm uma certa proteção legal, né? Quando uma pessoa declara que é refugiado, ou seja, ele é perseguido por razões políticas, por razões de gênero, né? Ou religião, algum tipo de perseguição, né? Que ele sofre. Então, ele pede o estatuto de refugiado, né? Que tem uma documentação, uma proteção aí legal importante, mas que não é dado, essa proteção não é dada automaticamente, é um processo, né, jurídico, e que tem muitas preocupações aí em relação a esse processo, porque ele tem que provar que ele foi perseguido, né? E essas pessoas, em geral, não dominam a língua, né? Não tem documentação, né? Porque quem está fugindo não faz uma mala, né? Enfim. E do ponto de vista da saúde mental, é complicado ter que falar de um sofrimento recente para provar o seu estatuto social. Então, há muitos estudos sobre esse tipo de julgamento, onde quase que o sujeito tem que encenar aquilo que ele mesmo vive, mas isso é uma preocupação da gente, porque, como a gente vai falar daqui a pouco, essas situações traumáticas, muitas vezes, justamente o que acontece com o sujeito é que ele não para de rememorar, né? Então, grande parte do trabalho é poder esquecer. Então, nesse sentido, é o trabalho quase que oposto da clínica tradicional, né? Onde você faz associações para chegar num ponto. É uma espécie de luto negado. É uma espécie de presentificação de uma cena de impacto afetivo importante, né? Uma cena da saída. Para você ter ideia, a gente fez uma pesquisa com os argentinos que saíram 50 anos depois deles terem saído para o exílio, e a primeira coisa que a gente perguntava, bom, então, como é a sua situação agora, depois de tantos anos no Brasil? A primeira coisa que eles traziam, 50 anos depois, era o momento da saída, né? Então, esse momento é um momento muito crucial, onde há um impacto psíquico extremamente importante, né? E que só vai ser trabalhado em muitas instâncias, por vezes a vida inteira. Então, também uma outra aprendizagem nossa, né, é que, vamos dizer, não dá para esperar um luto imediato, né? Então, aí, vamos dizer, pensando em direção do tratamento, a direção do tratamento é permitir que o sujeito, né, recupere um lugar nessa cena,
né? Porque a cena que ele traz é uma cena genérica, onde o lugar, como a gente chama, o lugar de sujeito, ou seja, qual a parte dele nessa cena, muitas vezes não está narrada. Ele não consegue se situar nesse acontecimento ele é só vítima do acontecimento, vamos dizer, né? Ele não consegue, e mais do que vítima. Quando ele age, por exemplo, né, saindo da cena de violência, isso muitas vezes é acompanhado de vergonha, né? Na própria a palavra refúgio tem a ideia de fuga. Então, não como, né, como um ativista político, como alguém assim que tem uma dignidade, uma importância, está fugindo, né, da pátria, da família. Então, é muito... Né, você tem aí um entrelaçamento de questões bastante importantes e que a direção do trabalho é retomar a dignidade do sujeito nas ações que ele fez em prol da vida, e não só como a vida individual, né, mas como vamos dizer, a sobrevivência dele, né, ele poder sair do lugar, preservando a própria vida, ele está preservando também uma história. Então, a gente tem trabalhado muito a questão do imigrante como testemunha do seu tempo, testemunha daquilo que ele presenciou. Quer dizer assim, você situar a tua própria subjetividade e havendo uma mobilidade entre origem e destino, né? Exatamente. Quem sou eu, né? Como que eu significo o que aconteceu, né? Como que que lugar eu dou na minha história, né? Para essa questão. A gente foi ler muito a literatura de guerra, né? E também as experiências do campo de concentração, onde aqueles que sobreviviam muitas vezes não conseguiam suportar a ideia de ter sobrevivido, enquanto tantos não sobreviveram, né? Então, a gente tem trabalhado com essa vertente. A psicanálise trabalhou muito sobre a culpa, e a gente tem trabalhado sobre a vergonha, né? E a saudade, como é que fica? Então, esse é uma outra vertente, né? A gente chamou as saudades de Banzo, né? Não sei Banzo. se você lembra, né? Sim. É legal você falar de saudades e não de depressão, né? Porque uma coisa que a gente tem tomado cuidado, né? E que fomos muito alertados pelas pessoas que têm essa trajetória, né? Principalmente da Missão Paz, né? A gente aprendeu muito sobre imigração. E a grande preocupação de trazer a ideia da saúde mental era uma experiência deles como a saúde mental como algo que patologizava os imigrantes, né? Ou seja, havia os imigrantes como adoecidos. Não que isso não possa ocorrer, mas o processo de imigrar é um processo que está presente no psiquismo de todos, né? Ou seja, o deslocamento é uma das leis do inconsciente, para você ter, né? Freud falou deslocamento e condensação. Então, essas duas leis do inconsciente juntas permitem que a gente se transforme, né? Ou seja, que a gente não tenha o mesmo psiquismo de um bebê, né? Então, a gente vai, por deslocamentos e condensação, se apropriando, né, de um novo corpo, de um novo... Né, procurando se transformar na vida. Então, a questão da imigração é uma questão humana, de todos nós que nos transformamos com as questões da vida. O pertencimento, eu imagino que seja uma questão central. O ressentimento? Pertencimento. Pertencimento, desculpa.
Sim, o pertencimento é uma questão central, né? No sentido de que há uma certa idealização, né? E uma certa familiaridade com aquilo que ele perdeu, né? Quem vai para o exterior, quem mora um pouquinho no exterior, sabe muito o que é essa experiência, né? Que é de uma... Quando você ouve a sua língua, quando você ouve uma canção, quando você sente o cheiro de uma comida, né? Aquilo te traz um vigor, te traz memórias, né? Te traz essa ideia de pertencer, né? Então, esse pertencimento é fundamental para que a angústia não tome corpo, né? Agora, eu queria também fazer o desenraizamento, ou seja, a ideia de não pertencer, não é pela imigração só, né? É pela violência, né? É pela violência, ou seja, o sujeito que, né, esse imigrante forçado, ele já estava numa situação, e por isso muitas vezes ele imigrou. Estou fazendo uma separação radical de quando a gente imigra porque arranjou um emprego no exterior, ou porque... Entendi. Não estamos falando desse tipo de imigração, né? Estamos falando da imigração forçada. Mesmo que ele escolha migrar, e sempre tem uma escolha, a gente chama isso de sofrimento sociopolítico, né? Ele está numa situação social que quase que o impede de ter dignidade para viver, né? Então, é uma busca de dignidade. Então, esse pertencimento, portanto, já sofria um abalo, né? No lugar mesmo de origem, né? Tanto é que a gente, por vezes, né, não existe... Né, a gente vê aqueles barcos de refugiados, não dá para caracterizar uma pessoa, cada um tem um processo diferente, né? Tem uma história, e está ali com... E a psicanálise trabalha no um a um, né? Mas esse sofrimento sociopolítico, essas violências sofridas no país de origem, nessas trajetórias, nessa hostilidade, no ódio que se perpetuou nesses últimos tempos, como na população, como imigrante, como xenofobia. Invasor. Exatamente, né? Como alguém que está... enfim, foi uma política americana, europeia, né? De que o ódio ao imigrante se instala como um lugar social. E estar no lugar de ser odiado, né, é por si só, né, um impasse psíquico também, né? Porque, afinal, todos queremos ser amados, não odiados. Eu acho que tem uma questão também do entrelaçar de culturas, né? E a transmissão de valores e história, né? Que deve passar pela vergonha e por uma confusão enorme também, né? Pra você saber o que você consegue levar adiante e o que você precisa adaptar, né? Sim, sem dúvida. É sempre um dilema, né? O que você preserva da própria cultura e o que você assimila da cultura do país que você chegou, né? Então, é muito interessante porque, de um lado, você tem aqueles grupos que se formam guetos, né? E esses guetos, então, são para conservar a cultura tal como ela é, o que é uma tentativa complicada, porque, além de te isolar do lugar que você está vivendo por anos, muitas vezes a gente vê nesses guetos preservar uma cultura que já não é assim mais no próprio país, porque a cultura é dinâmica, ela se modifica, né? Então, a gente vê um certo estranhamento de quando essas pessoas conseguem voltar ou visitar os seus países, eles estão com uma cultura defasada, né, de 10 anos atrás, né? Então, e o outro é o que a gente chama uma adesão à crítica, né? Idealizadora do lugar
de acolhida, onde o sujeito abre mão, né, e desvaloriza, muitas vezes ajudado pelo discurso oficial falando aí sobre, né, um descaso, vamos dizer, uma desvalorização né, com países aqui da América Latina, alguns países africanos, né? Então, o sujeito pode abrir mão, né, e fazer uma adesão à crítica, né? O que também, vamos dizer, se, num primeiro momento, ele pacifica, né, a sua pertença, né, ele perde justamente essa distância de poder perceber que o país de acolhida tem problemas, né? E eu acho que, nesse sentido, também, esses imigrantes vivem na pele e nos anuncia essa dimensão não acolhedora do brasileiro, né? Uhum. A gente tem uma autoimagem assim, muito, né, que o brasileiro é acolhedor e tal. Os imigrantes, principalmente aqueles, né, aqueles que são negros, aqueles que têm traços indígenas ou marcados aí pela pobreza, eles encontram um país bastante hostil, né? Em geral, esses imigrantes e refugiados, eles são marcados pela pobreza? Você tem vários tipos, né? Dependendo do lugar de pertença. Por exemplo, a maioria dos bolivianos que vêm para procurar uma vida melhor, né? Uhum. Ou pessoas do interior de alguns países, né? Outros não, mas o que acontece é que, mesmo que a pessoa tenha, vamos dizer, um diploma de nível superior, ele não é Validado. reconhecido, não é validado, né? Então, ele vai ter que mudar completamente a forma de viver, o status, né? Se ele tinha um status de classe média, enfim, ele perde, né? Muitas vezes ele, né, vai né, ter que... E vai viver essa situação de exploração, né? Porque quando a pessoa está desprotegida socialmente, muitas vezes ele encontra acolhimento nessas instituições, mas muitas vezes ele é explorado. Então, assim, a clínica chega nas pessoas, né? Mas quais são os transtornos? Esse estresse pós-traumático, ele se manifesta de que forma? Uhum. Então, o que a gente vê em muitos casos é isso que a gente chama um certo silenciamento das questões emocionais, né? Silenciamento. Então, uma objetificação, né, em práticas objetivas, sem conseguir se colocar subjetivamente, né? Então, é isso que entra, até o casamento entra isso, né? Já que você não pode... No emprego, o casamento também é um laço fortíssimo, né, com o outro. Aí, vamos dizer, já envolvendo tanto a questão da cultura como a questão do laço amoroso, né? Já é uma Sim. demanda mais forte. Então, é importante a gente entender que essas situações são muito diferentes de situações mais corriqueiras dos consultórios particulares. O sujeito não tem um sintoma, né, do qual ele se queixa. Ele tá numa situação que absolutamente não lhe permite viver, né, com dignidade, assim mesmo é a família. Então, vamos dizer, muitas vezes é visto como uma fraqueza ele poder, os sentimentos, né? Ou seja, o desânimo, a tristeza, as lembranças, são vistas como formas de se enfraquecer.
o que a gente percebeu que não são, né? Mas o sujeito vai reduzindo a sua vida psíquica. Então, o nosso trabalho é justamente de retomar essa possibilidade de fazer um nexo, né? Um laço de significância entre quem ele era e quem ele é, né? Porque senão ele fica reduzido a um sujeito que a gente chama de necessidade, não de desejo, né? O pessoal consegue se reorganizar a própria vida, Olha, a a gente aprende. ressocialização, esse mito, né, de reorganizar a vida, como é que eles conseguem atingir? Sim, sim, consegue. É incrível, né? A gente aprende muito nesse sentido, como pessoas que passaram por situações horríveis, né? Tanto de penúria econômica, mas muitas vezes assassinatos de familiares, perseguições, enfim, todas essas estupros. E as pessoas conseguem, quando conseguem, né, uma rede, né, que a gente chama uma rede aí de assistência e também com outras pessoas, né, eles conseguem sim se refazer, né? Eu acho que a gente aprende muito com os imigrantes, né? A gente olha a situação e fala: nossa, se eu tivesse nessa situação, eu acho que eu não teria forças. A clínica é fundamental nesse sentido? Então, a clínica é fundamental para alguns casos. E aí eu quero diferenciar um pouquinho, a gente não trabalha com o conceito de estresse pós-traumático, porque o estresse pós-traumático ele dá ênfase à situação, a uma situação de violência externa ao sujeito, né? A noção de trauma da psicanálise é bem diferente, né? Todos nós, o traumático na psicanálise é justamente você perder esse né? É isso que nos envolve e que envolve esse vazio que nos constitui, né? O Lacan usa a ideia do vaso e do oleiro, né? Quer dizer, o sujeito humano é um vazio que, com as suas experiências, as suas memórias, dá um contorno para esse vazio, e esse somos nós. O que a experiência, né, principalmente de violência de uma pessoa em relação a outra, ela faz desfazer um pouco esse contorno, né? Então, nisso, a clínica é muito diferente da neurose, né? Porque é restituir esse lugar narcísico, né? Esse lugar do sujeito dar para si uma experiência, trazer as boas memórias, não as más lembranças, também essa é uma diferença, né? Então, aquilo que me constituiu, aqueles que me acolheram, para que não fique só, né, como a cena da violência não fique a única referência, né, que fica ali pulsando. Você teria algum caso, assim, um estudo de caso que pudesse ilustrar essa nossa conversa? Sim. Eu acho que tem enfim, 2 trechinhos que ilustram um pouco o tipo de trabalho que a gente faz com, né, uma parcela, né? Várias pessoas não precisam de atendimentos de longo prazo. Alguns sim, né? Mas a maioria precisa mais dessa restituição de um lugar. Uhum. Então, como exemplo, eu daria de uma situação de 2 irmãos no Congo, que foram na vila fazer compras e voltam à sua casa com seus pais, seus irmãos, tinha sido incendiada, né? E daí eles fazem ali rapidamente um trato de que cada um ia fugir para um lado, para pelo menos um sobreviver. E esse rapaz, né, de 18, 19 anos, acaba chegando no Brasil, um deles, né?
e com a memória da casa incendiada, né, voltando. A mesma coisa de um estudante, também de 17, 18 anos, chegou com 18, que os pais eram professores universitários, a polícia vai na casa deles, né, mata os pais, e ele assiste, né, escondido. As irmãs ajudam ele a fugir do país, e quando ele chega aqui, ele fica sabendo que por isso as irmãs também foram assassinadas. Do Congo também? Não, esses são aqui, esse é um caso mais antigo, aqui da América Latina. Eu daqui a pouco lembro da onde. Não, esse é de Angola. De Angola. Esse segundo caso, o primeiro é do Congo. Então, assim, o trabalho nessas dimensões, para a gente, não é elaborar tudo isso, né? Vamos dizer, é isso que eu estava te dizendo, isso demora a vida inteira, né? Mas, para ele sair daquela crise, né, de que a vida perdeu sentido, isso que eu estava dizendo da fuga, da vergonha de ter saído, de sobreviver. O que a gente trabalha é encontrar um ponto de referência a partir do qual tenha sentido ele sobreviver. Né? Então, eu gosto desses dois casos porque são bem diferentes esse ponto. No caso do rapaz, né, aqui do Congo, o ponto que ajudou ele se ancorar, né, para começar a se reorganizar foi o desejo de encontrar o irmão, saber o que tinha acontecido com o irmão. Né? Então, você vê, para ele saber o que aconteceu com o irmão, ele tem que procurar outras pessoas. Ele tem que, né, vamos dizer, sair da posição, né, de sofrimento, de desânimo, de não conseguir, né, para ir buscar formas de ações para essa busca. Aprender a língua do país, aprender os lugares onde você encontra pessoas do Congo, quem pode ajudar nessa busca. Entendi. Já o rapaz, né, dos pais universitários, ele começa a ter como ponto de referência o começar a estudar, né? Porque os pais valorizavam, eram professores universitários, né? Então, valorizavam os estudos, queriam que ele estudasse, então ele vai, enfim, põe ali, daí a gente faz parte do tratamento, ajudar. Na USP tem os cursinhos populares, né? A gente ajudou ele para um cursinho, e veja bem, né? Ele saiu da vontade de morrer, né, junto com a família, para dar sequência aos valores familiares. E, com isso, né, ele ser, vamos dizer, aquele que vai poder, como eu estava dizendo, ser uma testemunha ou trazer em si, num outro lugar, aquilo que os valores e a cultura que seus pais lhe deram. Né? Inclusive, a posição, né, de protagonismo político. Quer dizer, ele não falou isso né, mas estudar para ele era, né, dar sequência ao valor aí dos seus próprios pais. O que os imigrantes e refugiados acham de São Paulo e do Brasil? Desculpa, eu não entendi. O que os imigrantes e refugiados acham do Brasil? Então, a gente acho que tem vários aspectos aí, né? É interessante ver como São Paulo, apesar de ser uma cidade bastante hostil, onde há, como eu estava dizendo, muitos abusos, ela tem uma diversidade de população onde o imigrante pode encontrar um lugar. Né? Ele não fica, né,
é incrível como a gente conhece muito pouco a nossa cidade, né, São Paulo. Mas você tem todos os nichos possíveis, todos os interesses possíveis. Então, acho que tem um aspecto aí que é dessa possibilidade, né, de achar um lugar para si mesmo dentro desse mundo tão complexo e dinâmico que é uma cidade como São Paulo, né? Tem os aspectos que eu já mencionei, né, que o imigrante nos mostra o lado que a gente não está acostumado a olhar, né? Nos mostra o racismo, né? Então, na fila agora, na pandemia, muitos deles apanhavam porque eles estariam tirando na fila, vamos dizer, para receber cesta básica ou alimentação, né? Muitos apanham, porque estariam tirando o alimento do outro. A gente via isso também na saúde, já via, né? Quando havia mesmo por parte dos profissionais, às vezes, né? Bom, então, ele não tem direito, né? Já tem pouco para a população, daí vem gente de fora. Então, tem essa hostilidade, esse ódio que eu falei também logo no começo. Mas, então, você tem um misto de situações. Eu acho que o estrangeiro nos permite renovar o olhar para o que temos de bom e para o que temos de dificuldades, né? Violência policial, né? Os preconceitos, os abandonos. Em que medida essas histórias... porque você contou algumas histórias onde houve um ponto de inflexão, né? E a pessoa conseguiu, de alguma maneira, encontrar algum significado, né? Eu fiquei com uma curiosidade, porque eu estou lendo um livro de um autor africano, e ele fala do Deus pessoal de cada um, né? E às vezes o Deus pessoal é bom, às vezes o Deus pessoal não é bom. Ou eu fico pensando em melancolia, né? Tem pessoas que têm mais característica e propensão, quer dizer assim, em que medida o contexto atua sobre a pessoa, em que medida é um pouco a geografia interna da pessoa que determina a trajetória dela, né? Porque esse trabalho acho que deve desnudar um pouco esse tipo uma questão como essa. Interessante, né? Agora, vamos dizer, em geral, quem imigra, né, não é uma pessoa que já está melancolizada, né? Porque determinados acontecimentos que tornam, às vezes, pessoas que tiveram coragem... Olha, a gente vê mulheres imigrando sozinhas, né, vindo de lugares que são muito marcados pelo patriarcado, e aí você tem diversos aspectos, né? Por exemplo, a hora que essa mulher tem filho é um momento de crise, né? Porque a gravidez, o parto, são tradições que ela precisa das referências culturais. Sim, certamente. Então, e às vezes aí ela saiu em litígio com a família, porque saiu de uma tradição, e muitas vezes é o momento que ela volta ao contato, e isso pode recuperar um lugar de dignidade para ela ou não, né? Às vezes isso reitera aí uma exclusão, né, da família mesmo, né? Mas da melancolização, né? Eu perdi a sua pergunta. Então, eu acho que a melancolização muitas vezes é um certo efeito e um efeito muitas vezes transitório desta mudança. A gente sempre a gente idealiza a infância, né? Uma coisa é a gente atender criança e ver todos os impasses e os sofrimentos de uma criança. Outra coisa é o adulto lembrando, eu era feliz e não sabia.
Não sabia mesmo, porque você só lembra da imagem, né, da infância ali como uma coisa idílica, né? Então, há uma tendência, vamos dizer, da gente de pôr, vamos dizer, a felicidade em situações anteriores, idílicas, né? Que também, de uma certa forma, são. Isso pode contribuir para a alienação ou pode, vamos dizer, ajudar a superação, né? Na medida em que eu tive um momento que eu me senti bem, me senti feliz, eu posso pôr isso como uma meta, né? De reatar essa situação. E como é que é vivido pela criança a questão da imigração e do refugiado, né? Então, agora a gente está com uma vertente do Veredas que está trabalhando com a questão da criança e da escola. Tem várias, com tudo que você pergunta, tem vários caminhos, né? Assim, tem chegado muitos menores sozinhos, né? Que vão para os fóruns e são abrigados aí, não tem um abrigo para menores isolados. Na França já tem também é muito frequente, né? A família consegue só dinheiro para pôr né? Em geral, escolhe, né, um adolescente e vem para o Brasil, né? Mas a gente detectou, né? A gente que eu digo, as instituições, né? Tanto o CAPS infantil como as instituições de acolhimento, né? Principalmente o CRAI, que é o Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes, de que estavam chegando muitas crianças diagnosticadas como autistas, né, nos CAPs infantis. Os CAPs começaram a fazer essa relação. Um grande número de crianças, todas filhos de imigrantes. E que não apareciam, porque eram filhos de imigrantes nascidos no Brasil, então eles apareciam como brasileiros, né? Então, só quem está lá prestando atenção que pode ir encaminhados pelas escolas, né? Então, a gente, né, tem uma parte agora do nosso grupo que está fazendo um pouco esse trabalho, né? Então, o Pedro Seikman, né, fez um trabalho nessa direção, com crianças, a Joana Primo com as escolas e com os CAPs infantis. Uhum. O que se percebe, né, isso é bastante inicial ainda nesse trabalho, mas a criança que imigra com os pais, ela é a primeira a aprender a língua. Então, nos abrigos, era interessante, porque a criança se torna o intérprete dos pais. Uhum. Em 2 minutos, crianças, né, novinhas, ela está ali de intérprete dos pais, porque os pais demoram, porque tem conflitos com a nova língua, né? Isso que a gente fala, bom, eu vou assimilar a língua do outro, vou deixar de falar a minha. A criança se vira muito bem. Então, mas as crianças que nasceram aqui no país, né, muitas vezes elas vêm, né? Daí tem 2 tipos, né? Aquelas que, quando os pais estão em trabalhos análogos a escravos, né? Onde a criança não tem lugar para ficar, às vezes ela fica isolada numa sala muito tempo, porque ela não pode atrapalhar o trabalho dos pais. Né? Então, a gente vê dificuldades importantes na aquisição da fala com esse isolamento da criança, né? Nessas condições aí de trabalho muito difíceis. E depois a gente tem que encontrar que faltam uma certa percepção aí uma certa política nas escolas de acolhimento da criança estrangeira, né? Que né, a gente até tem discutido e falado, poxa, a classe média paga tão caro, né, para as escolas bilíngues, para as escolas, né,
para ensinar línguas para os seus filhos, e, de repente, em algumas escolas, isso é visto como algo que atrapalha, né? E não algo que soma. Miriam, quando alguém fala somos uma nação de imigrantes, o que vem na sua cabeça? Então, somos mesmo, né? Mas acho que a gente esqueceu disso. Né? É incrível como o brasileiro, né? O seu sobrenome, o meu sobrenome, tem marcas de imigrações, por exemplo, só para esse recorte. Né? Mas é como se isso já fosse um passado, né? Nós nos orgulhamos disso, mas não temos facilitado a vida dos recém-chegados. Então, vamos dizer, mesmo tendo isso nas histórias familiares, nós não temos nos aberto e facilitado, como eu estava dizendo, nem juridicamente, nem com instituições, né, com essa mistura tão rica, né? Quer dizer, a nossa culinária, a nossa cultura conseguiu fazer isso, né? Que você estava perguntando, nossa, como que junta duas culturas? Né? A gente, né, tem aqui a cultura árabe, a cultura italiana, a cultura japonesa, tudo junto misturado. Né? E a gente convive com essas criações. Né? Eu acho que o viver essa diversidade sem hierarquizar é aquilo que é criativo, é construir cultura. Uhum. Né? Porque, como eu estava dizendo, as culturas não ficam, as culturas congeladas, elas ficam, quando isoladas, elas tendem a se cristalizar e empobrecer. Uhum. Né? Então, o que a gente tem feito, né, é esse cruzamento de culturas para a criação de uma nova cultura.